Olá pessoal, hoje falaremos sobre a primeira lei da termodinâmica. Ok? Lembrando, na verdade, aqui fazendo uma revisão, a primeira lei da termodinâmica, ela era uma relação, né, entre calor, trabalho e energia interna do fluido. A gente chama isso, a gente escreve, enuncia a primeira lei matematicamente da seguinte forma, né? Que a variação da energia total do fluido, né, ou seja, entre um estado inicial e um estado final, é igual ao calor trocado no processo. Então, Q é o calor trocado, 1, 2, ou seja, no processo de 1 para 2, no estado 1 para o estado 2, através de um processo, menos o trabalho realizado nesse mesmo processo, levando o fluido do estado 1 para um estado 2. Essa daqui é o enunciado matemático da primeira lei da termodinâmica, tá? Um detalhe importante é que quando a gente fala sobre esta energia, sobre a variação desta energia, nós devemos contabilizar uma série de energias, tá? Como energia cinética, energia potencial, etc., além da própria energia interna. Nos casos específicos agora dos nossos estudos, nós vamos contabilizar essa energia aqui, né, essa variação de energia, apenas como sendo a variação da energia interna, que nós denotamos como U, ou ΔU aqui, né, variação de energia. Lembrando aqui o seguinte, quando a gente fala a troca de calor ou o trabalho em um processo, levando o fluido de um estado 1 para um estado 2, a gente está querendo falar a gente quer se expressar da seguinte maneira, né? Imagina o fluido no estado 1, tá? Ou seja, com pressão, temperatura, volume, energia interna, etc., entalpia, todos os parâmetros conhecidos do estado 1. Um determinado processo termodinâmico, isobárico, isotérmico, isoentrópico, isentálpico, adiabático, etc., pode fazer com que uma substância no estado 1 seja levada a um estado diferente, a um estado 2, e aqui, pensando apenas do ponto de vista mais genérico, o estado 2 seria um estado onde o fluido teria outras condições termodinâmicas. Então, se aquele tinha uma pressão P1, aquele pode ser levado a uma pressão P2. Se aqui ele estava a uma temperatura T1, aqui é uma temperatura T2. Se aqui ele possuía um volume V1, aqui ele possui um volume V2. Uma energia interna V1, uma energia interna U1, uma energia interna U2. E assim por diante. É lógico que, dependendo do processo que a gente usa, a gente pode ter, por exemplo, levar ele do estado 1 para o estado 2 sob a mesma pressão. Quando isso acontece, nós chamamos de um processo isobárico. Quando mesma temperatura, chamamos de um processo isotérmico, tá? Em volume, isométrico e assim por diante, ok? Então, um detalhe importante é que, ao realizar isso, né, ao levar o fluido de um estado 1 para o estado 2, pode existir tanto a injeção ou retirada de calor ou não, tá? E também pode acontecer a realização de trabalho ou não, tá? Vai depender muito do processo. A primeira lei da termodinâmica, ela faz esta correlação, na verdade, entre trabalho e calor e a variação de energia. Aqui, em especial, a variação da energia interna, aqui, tá bom? Okay. Um detalhe importante, a primeira lei da termodinâmica, ela é uma lei basicamente de conservação de energia. Tá? É uma lei de conservação de energia. Note que todos os termos aqui se referem à energia, tá? Variação de energia, calor é uma forma de energia térmica, e trabalho, que é uma forma de energia, nesse caso, energia mecânica. Tá bom? Uma coisa importante aqui é que quando a gente utiliza, né, o termo aqui, variação de energia, vamos escrever a equação aqui e dar mais um passo, da seguinte forma, ó, da primeira lei da termodinâmica. Quando nós escrevemos a variação da energia interna, o 1 e o 2, a gente tem que lembrar que nós, no software ou nas tabelas de vapor, por exemplo, o software CAT3 ou tabelas de vapor, ou nas tabelas de vapor, nós não utilizamos o termo energia, né? Mas sim
a chamada energia interna específica, que é basicamente a energia por unidade de massa. Eu quero dizer isso daqui, ó. Nas tabelas de vapor ou no software, nós temos a chamada energia interna por unidade de massa, ou chamada então de energia específica, energia interna específica. E escrevemos da seguinte forma aqui, ó. Quer ver? Que a energia interna específica é a energia interna por unidade de massa, tá bom? Tanto que a unidade de medida desse termo é quilojoule por quilograma, uma vez que a energia aqui é dada em quilojoule e a massa dada em quilograma, ok? Então, apenas trazendo esse conceito para cá, note que nós podemos escrever então da seguinte forma, ó, que a energia U2 ela é a massa da substância vezes a energia interna U2. E quando a gente for escrever a energia interna U1, note que é Uzinho, né? 1 vezes M, colocando já o M em evidência, menos U. Ok? Aí troca de calor nos processos e o trabalho. Joia? Então, esse termo aqui é importante para nós. Legal? Agora, um outro ponto que nós usamos com frequência, principalmente ao estudar as máquinas térmicas, é que nós costumamos escrever esta equação aqui, ó, em função não das energias internas específicas, mas em função das chamadas entalpias específicas. Tá? E basicamente a primeira lei da termodinâmica, né, escrita em função das entalpias, né, lembrando que entalpia é denotado pela letra H, entalpia, nesse caso a entalpia específica, tá? Só relembrando uma coisa, em termodinâmica, toda vez que a gente tem a letra em minúsculo, né, ela representa o termo por unidade de massa. Então, o H maiúsculo é a entalpia, mas o H minúsculo é a entalpia específica. Algo assim, quer ver? Perdão. O Hzinho é a entalpia por unidade de massa. Tá bom? Então, é isso que nós temos aqui. Como nós vamos escrever a primeira lei da termodinâmica, então, em função das entalpias? A gente pensa assim, ó. Imagina que nós vamos substituir aqui nessa equação os valores de U2 e U1 em função das entalpias, uma vez que esses valores são equivalentes aqui para nós. Então, a primeira lei ficaria escrita da seguinte maneira, ó, H2 menos H1 igual a Q2 no processo 1,2, quando há apenas troca de calor, ou essa equação também é escrita como sendo H2 menos H1 igual a W1 e W2. E aí nós podemos utilizar as entalpias da substância no processo exatamente para poder calcular ou a troca de calor ou o trabalho, dependendo da situação, ok? Então, mais para frente nós fazemos alguns exercícios para poder aplicar este conceito.